Notícias de última hora apresenta: Rússia toma usina nuclear ucraniana. Olá, hoje é sexta-feira, 4 de março de 2022. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Tropas russas capturam usina nuclear ucraniana, a maior da Europa. Rússia continua bombardeio a cidades ucranianas. Ucrânia pede tanques e navios de guerra à Alemanha. Autoridades da Ucrânia disseram que forças russas assumiram o controle da usina nuclear de Zaporizhia, no sudoeste do país. Ela é a maior central nuclear da Europa. Nesta madrugada, o incêndio atingiu um dos prédios do complexo após uma série de bombardeios russos. Autoridades ucranianas informaram que o fogo não colocou em risco os reatores da usina. Disseram ainda que o incêndio foi controlado e que nenhum vazamento de radiação foi detectado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de atacar propositalmente a usina nuclear, de praticar terrorismo nuclear e de querer repetir a tragédia de Chernobyl. Tropas russas continuam bombardeio às cidades ucranianas neste que já é o 9º dia da invasão da Ucrânia. Mas, de acordo com as autoridades ucranianas, o exército russo conseguiu ganhar pouco território. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse num vídeo divulgado pela internet que as linhas de defesa ucranianas continuam resistindo. Segundo o Serviço de Informações britânico, as cidades de Kharkiv e Mariupol, no sul da Ucrânia, ainda continuam sob controle ucraniano. Entretanto, dezenas de civis teriam sido mortos pelos últimos ataques russos. Além disso, a cidade portuária de Mariupol estaria sofrendo falta de água e de eletricidade. A embaixada da Ucrânia em Berlim pediu ao governo alemão o envio de tanques e navios de guerra para enfrentamento da invasão russa. Itens adicionais na lista de pedidos da Ucrânia incluem veículos de combate de infantaria, sistemas de artilharia e de defesa aérea, helicópteros e drones de reconhecimento e combate. Ontem, o Ministério da Economia da Alemanha aprovou o envio à Ucrânia de 2.700 mísseis antiaéreos do tipo Strela, provenientes de antigos estoques da Alemanha Oriental. Berlim já enviou à Ucrânia 1.000 armas antitanque e 500 mísseis terra-ar. A decisão de fornecer armamentos à Ucrânia, anunciada após a invasão russa, marca uma mudança de postura da Alemanha, que por décadas se negou a enviar armas letais a uma região em conflito. O gigante da tecnologia Google anunciou que vai suspender toda a publicidade online na Rússia. A medida afeta buscas, o YouTube e parceiros de publicação externos. A empresa já havia impedido a mídia estatal russa de comprar ou vender anúncios em suas plataformas. A plataforma internacional de aluguel de imóveis de curto prazo Airbnb também suspendeu operações na Rússia e em Belarus devido à guerra na Ucrânia. Dias atrás, o chefe da empresa afirmou que a companhia estava negociando com anfitriões da plataforma o fornecimento de hospedagens gratuitas para até 100.000 refugiados da Ucrânia. O governo brasileiro publicou ontem uma portaria garantindo a concessão de visto humanitário a cidadãos ucranianos afetados pela guerra. O visto é temporário e tem validade de 6 meses. A medida já havia sido antecipada pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira. Nesta quinta-feira, a União Europeia aprovou a concessão do status de proteção temporária para os refugiados da Ucrânia. Eles receberão na Europa um visto de residência de 1 ano, renovável para o máximo de 2 anos. O visto dá direito à educação e trabalho. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Aí, inclusive, o Rafa, a gente está vendo imagens, né, de transporte de armamentos, transporte de material militar, de material bélico, né? E a gente sabe que toda essa questão da guerra envolve muitas
questões militares, questões de armamentos, indo para um lado, indo para o outro, destruição. E tem uma informação aqui, inclusive da própria Agência Internacional de Energia Atômica, divulgou agora há pouco essa informação, que a Ucrânia informou, na verdade, a Agência Internacional de Energia Atômica nesse domingo, que mísseis russos atingiram um local de instalação de descarte de resíduos radioativos em Kiev durante essa noite. Não houve, no entanto, relatos de danos ao prédio ou qualquer indicação de liberação de material radioativo no local. É uma questão muito importante, muito séria, porque mísseis atingiram uma instalação de descarte de resíduos radioativos. A inspetora estatal de regulamentação nuclear da Ucrânia disse para a agência que suas comunicações com a instalação e também o sistema de monitoramento de radiação no local foram restaurados durante a manhã e que espera receber em breve ainda os resultados desse monitoramento radioativo no local. Os funcionários da instalação foram forçados a se abrigar durante a noite, mas puderam avaliar a situação no local um pouquinho mais tarde, depois que os bombardeios cessaram, depois que eles conseguiram ficar um pouco mais tranquilos, eles foram ver quais foram exatamente qual foi exatamente a extensão de todos esses ataques aí ao galpão que coloca, uma instalação, na verdade, de descarte de resíduos radioativos. Esse incidente aconteceu um dia depois que a estatal de regulamentação nuclear da Ucrânia, que um transformador elétrico e uma instalação de descarte semelhante perto da cidade de Kharkiv foi danificado, também sem relatos de uma liberação radioativa. Rafa, é muito importante essa questão radioativa. A gente sabe que, inclusive, tempos atrás, há alguns dias, as instalações de Chernobyl foram tomadas ali pelos russos, né?